Leitura da sentença do caso das dívidas ocultas adiada para 30 de novembro. Acidentes de viação matam 8 pessoas e ferem outras 28 no distrito da Manhissa. Gilberto Mendes diz que a Associação de Atletismo não se planificou para ocupar o Parque dos Continuadores. Boa noite. A sentença do caso das dívidas ocultas só será conhecida no dia 30 de novembro. O juiz justifica-se pelo volume de páginas por ler e o atraso provocado pelo processo de arresto solicitado pelo Ministério Público. Já não é no dia 1 de agosto que será conhecido o veredito dos 19 réus do julgamento do caso das dívidas ocultas. O juiz emitiu esta segunda-feira um despacho onde é dia de 1 de agosto para 30 de novembro. Efigênio Batista explica-se no documento. Dada a especial complexidade da causa, o volume do processo de mais de 30 mil páginas e a sobrecarga de trabalho com os arrestos, embargos e agravos, vai adiada a data da leitura da sentença para o dia 30 de novembro de 2022. Ademais, quando o juiz começou a ouvir os 19 réus, o processo tinha mais de 15 mil páginas. Depois das mais de 80 sessões, passaram a ser 18 mil páginas. Como se não bastasse, houve 5 recursos e outras brochuras anexadas pelos declarantes. Ainda assim, até 11 de março passado, o juiz da causa, Efigênio Batista, estava convicto de que conseguiria ler o total de 30 mil folhas, nas quais são documentadas as provas, formar a sentença e trazê-la pública a 1 de agosto. Acontece que, terminadas as audições do julgamento, a Procuradoria-Geral da República requeriu arresto preventivo de bens e participações sociais de 11 dos 19 réus arrolados e isso complicou tudo. Importa destaque verificar que o processo de arresto tem 683 folhas divididas em 3 volumes e foram instaurados 6 embargos que estão a ser tramitados. Acresce que foi tramitado também neste processo um recurso de agravo. Ou seja, o juiz da causa não começou a elaborar a sentença na data que ele previa. Foi, na verdade, depois do dia 17 de maio. O juiz decidiu pelo arresto de bens solicitado pelo Ministério Público, porém continuam em trâmite despachos sobre requerimentos dos réus e das partes, o que leva o juiz da causa a precisar de mais tempo para decidir a sentença. O caso envolve mais de 2 mil milhões de dólares norte-americanos em empréstimos com garantias do Estado, o que levou ao corte do apoio financeiro ao orçamento do Estado. Entre os 19 réus estão antigos dirigentes do Serviço de Informação e Segurança do Estado, o filho do antigo Presidente da República, antigo assessor e a antiga secretária particular de Armando Guebuza, entre outras pessoas das relações de amizade e de familiaridade com os antigos responsáveis das instituições do Estado. E os advogados de alguns dos réus do caso não estão surpreendidos com o adiamento da leitura da sentença. Justificam que não seria humanamente possível para o juiz Efigênio Batista. O despacho chegou na manhã desta segunda-feira, mas os advogados já esperavam que assim fosse. Se no princípio estava com 15 mil folhas e hoje está com 18 mil folhas, já nessa altura penso que era previsível que o processo de elaboração de sentença não seria um processo fácil. A pergunta que não quero calar, por que nessa altura não se teve esta decisão, que era de ficar por notificar, que não seria em agosto, não haveria uma data inicial e fazia análise para a tomada de decisão. Já o próprio juiz dizia, e em direto, que poderia ter dificuldades de cumprir com o prazo de 1 de agosto. Embora assumindo que seja razoável o adiamento, o advogado de Armando Ndambi Guebuza, Antônio Carlos do Rosário, Inês e Elias Moiane, sugere que há também uma motivação política para este adiamento. Em 2019, quando estas prisões começaram, quando foram decretadas as prisões de alguns co-réus, estávamos a escassos meses ou semanas da sessão do Comitê Central que decidiria pelo segundo mandato ou não. E hoje, a escassos meses do Congresso, do 12º Congresso, nós somos bafejados com um adiamento desta decisão.
Portanto, para nós não há de ser estranha esta coincidência e vai na esteira daquilo que temos dito ao longo destes anos, que este processo tem um pendor maioritariamente político. Uma posição que é negada pelo advogado de Cipriano Mutota, Rodrigo Rocha, que entende que não há razões para interferência política no processo. É porque este adiamento, para mim, justifica-se por não ser humanamente possível determinar ao fazer a sentença neste período de tempo que havia sido dado. O segundo argumento, para mim, é mais simples. De toda a prova que foi produzida, não há nada que se vá, de alguma forma, atacar quem na altura não tinha um poder de decisão sobre o processo. Ademais, Rodrigo Rocha também não encontra nenhuma surpresa neste adiamento decidido pelo juiz Efigênio Batista. Era bastante previsível que este prazo para a leitura da sentença fosse estendido. Eu ainda acho que a data prevista ainda calha dentro daquele limite do humanamente impossível. Mas vamos a ver se teremos um terceiro adiamento, ou aliás um segundo adiamento, uma terceira data, porque eu acredito que ainda não será humanamente possível nessa data ter-se mais dados para a análise da sentença. Embora sem gravar entrevista, a STV ouviu também outros advogados que não se mostraram surpreendidos pela decisão de Efigênio Batista, invocando para isso um número elevado de páginas que compõem o processo. O presidente da República nomeou hoje Raul Domingos para o cargo de embaixador de Moçambique junto à Santa Sé. Raul Domingos sucede no cargo a Sérgio Cabá, nomeado embaixador plenipotenciário da República de Moçambique junto da Santa Sé em novembro de 2020. A STV, o ex-negociador-chefe da Renamo nas conversações para o Acordo Geral de Paz, reagiu telefonicamente nos seguintes termos. É uma honra e um privilégio servir o país nesta qualidade, pois que uma missão junto à Santa Sé equivale a dizer uma missão de paz e de reconciliação. E neste momento é uma das coisas que o país precisa para o alcance da democracia e do desenvolvimento. Portanto, eu acredito que é uma missão que vai ajudar o país, sobretudo naquilo que diz respeito à paz e reconciliação. O também ex-número 2 da Renamo e líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento considerou também que a sua nomeação é um cumprimento do discurso do Presidente da República, segundo o qual as boas ideias não têm cor partidária. Representa também uma viragem na forma de fazer política no país. Aliás, a expectativa com relação à inclusão política já remonta do primeiro mandato do presidente Inês. Mas creio eu que deve ter tido algumas dificuldades, precisou de algum tempo para trabalhar junto ao seu partido e quero acreditar que isso é o resultado deste compromisso. Quando ele dizia na tomada de posse de que as boas ideias não têm cores partidárias. Portanto, penso que encaixa nesse discurso. A data da sua nomeação, Raul Domingos era membro do Conselho de Estado desde abril de 2021. Ainda hoje, o Presidente da República endereçou uma mensagem de solidariedade ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, pela perda de vidas humanas, habitações e infraestruturas econômicas e sociais, em consequência dos incêndios florestais provocados pelo calor intenso que se faz sentir naquele país europeu. Na sua mensagem, Filipe Nunes refere que é com sentimento de profunda dor e preocupação que acompanha o desenrolar dos acontecimentos em Portugal, onde, em consequência do intenso calor que se faz sentir nesta altura do ano, vidas se perdem e mais de 40 mil hectares de florestas, habitações e infraestruturas sociais e econômicas, incluindo meios de combate contra incêndios, estão a ser destruídos
pelos incêndios. 8 pessoas morreram e outras 28 contraíram ferimentos em consequência de 2 acidentes de viação ocorridos no fim de semana no distrito da Manhissa, província de Maputo. Mais uma vez, o distrito da Manhissa, na província de Maputo, volta a ser palco de acidentes de viação mortais. Este recente sinistro ocorreu na tarde deste domingo no cruzamento de Chinavane, na Manhissa. A polícia avança as prováveis causas. Ultrapassagem irregular, aliado ao excesso de velocidade. Socorremos os feridos, removemos os corpos para a morgue e regulamos o trânsito. O trânsito ficou condicionado. Os condutores dos 2 veículos sobreviveram? O condutor do Noah perdeu a vida no local. E do minibase? O minibase contraiu ferimentos graves. Os feridos graves foram transferidos para o Hospital Central de Maputo. Recebemos 6 vítimas de acidente de viação. Destas 6, 3 estavam em estado muito grave. Sofreram várias fraturas da cabeça, do tórax e do abdômen. Tiveram que ser submetidos à cirurgia de urgência. Neste momento estão nos cuidados intensivos. 3 das vítimas de acidente de viação encontram-se na sala de observação de cirurgia, sofreram múltiplas fraturas dos membros superiores, membros inferiores, estão sendo observados pela equipa de ortopedia e de cirurgia. Os que necessitam de cirurgias para fixação destas lesões está no seu processo neste momento. E esses que estavam em estado muito grave, como é que estão a esta altura? Continuam críticos, infelizmente. Quer dizer, correm de alguma forma perigo, o risco de vida, perder a vida? Infelizmente, sim. Ainda na Manhissa, ocorreu um outro acidente de viação na manhã desta segunda-feira que resultou numa morte e 15 feridos, sendo 6 feridos ligeiros que estão em observação e 9 já tiveram alta hospitalar. Já começaram a ser cobrados os novos preços do transporte de passageiros na cidade da Beira. O aumento é de 5 meticais. Entrou efetivamente em vigor desde as 5 horas desta segunda-feira a nova tarifa dos chapacéns na Beira, cujo aumento foi de mais 5 meticais em cada 10 km. Assim, o percurso mais barato passa a custar 15 meticais contra anteriores 10 e o mais longo, que é Baixa da Cidade Cerâmica, de cerca de 25 km, passa a custar 25 meticais contra anteriores 20. Os passageiros lamentaram a subida dos preços, mas reconhecem que os chapeiros têm razão, tendo em conta a subida constante dos preços dos combustíveis e dos custos de manutenção. É mais um valor de acréscimo, alguma coisa vai dar falta. Sempre temos que ir ajustar no nosso orçamento diário, tanto como mensal, para tentar suprir as necessidades de chapa. Vamos aguentando, apesar da dificuldade, mas não temos como. Realmente, nós que a nossa faculdade está lá distante, é sacrifício. Os transportadores afirmaram que recorrer à greve não foi uma decisão fácil, mas foi a única via encontrada para forçar a entrada em vigor das novas tarifas, que para uns são bem-vindas. Para a chapa sanitários, 8 meticais não está mal. Não está mal, gostamos mesmo. Para outros transportadores, a nova tarifa irá apenas minimizar os custos e explicam porquê. Quando estávamos a discutir o assunto do acréscimo dos 5 meticais, voltou a subir ainda o combustível. Mas pronto, vamos tentar trabalhar e ultrapassar essa situação. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo diz que já pagou cerca de 22 milhões de meticais de compensação aos transportadores. Não estão aqui contemplados os transportes semicoletivos, porque a estratégia foi organizar via FEMATRO e via todas as entidades que licenciam os dados e cruzá-los, de modo a que possamos ser o máximo transparentes possíveis. Não haver uma pessoa que fez o licenciamento na Matola e que também está na lista de Maputo ou da província, etc. Portanto, todas as cooperativas já tiveram o devido pagamento?
Se ainda não está nas suas contas, é porque tem bancos diferentes e, portanto, é um processo de transferência bancária para cada gestor das cooperativas. Portanto, isso está a ser coordenado também com a FEMATRO e portanto, vão receber, se não for amanhã, se depois de amanhã. Quero só chamar a atenção de um aspecto aqui, ainda não sabemos a quantidade de informais. Existe alguma facilidade criada no licenciamento desses informais, na regularização da documentação? A regularização é igual. O que nós pedimos à FEMATRO é que convide os seus associados a irem ter com eles e a registarem. Um agente da PRM e um guarda prisional foram detidos na cidade de Chimoio. São acusados de tentar raptar o filho de um empresário na província de Manica. Este é o suposto trio composto por este membro da PRM, afeto ao Comando Provincial de Manica, este guarda prisional e este outro, motorista de um supermercado, que na noite do último sábado tentou, segundo o Cernic, sequestrar João Júnior, filho de um influente empresário na cidade de Chimoio, que se dedica ao ramo de restauração. Estes terão interpelado a vítima quando saía de uma discoteca. Acabaram por interpelar a vítima. E a vítima, tendo resistido da viatura, conseguiu sair da sua viatura até um ponto onde depois comunicou às autoridades. Feitas as diligências, foi possível identificar os mesmos, que são os suspeitos neste momento detidos. O agente da polícia, que agora prova as celas onde habitualmente detém delinquentes, que é tido pelo Cernic como cérebro do grupo, nega o seu envolvimento no caso. Eu vi o jovem sentado no carro, na companhia de amigos dele, a consumirem drogas. Então, após a minha aproximação, eu a tentar aproximar o jovem, ele logo põe a trabalhar o carro dele e sai andando. Então, eu pedi ao jovem que eu disse, siga o carro para nós saber, enquanto passamos da esquadra, para poder informar as autoridades policiais do que realmente está a acontecer. Então, após nós termos seguido o jovem, passamos pelo comando da cidade, chegamos lá e lá não havia efetivo. Então, saímos, o jovem contornou de outro caminho. Então, nós saímos em direção à primeira esquadra. A aprovar-se o envolvimento do agente da polícia e da guarda prisional na tentativa de rapto, será a confirmação da suspeita de que esses crimes são cometidos por aqueles que deviam garantir a segurança dos cidadãos. Os vendedores do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, têm dificuldades para importar as mercadorias devido ao custo do transporte. Como solução, os comerciantes associam as contribuições e partilham o transporte. A reclamação vem de quase todos os lados. O nosso negócio, minha filha, não está a andar nada. Como o combustível subiu, os carros também estão a subir. Não estamos a render nada. No mercado grossista do Zimpeto, os comerciantes fazem eco ao culpar o aumento dos preços de combustíveis. Porque esses carros pequenos aqui gastam muito combustível. Esta vendedeira, por exemplo, usava seu próprio caminhão para importar mercadorias, mas teve de arrumá-lo em casa porque abastecê-lo ficou mais caro. A solução que muitos arranjaram são caminhões como estes chamados de Link para trazer produtos para o país. Ao transportar com links, batendo as contas com o de carro normal, sai melhor em links. Gastava-se muito mesmo. E muito que, batendo as contas, parece que nem houve o sistema de coisa, nem houve problema de combustível, aumento de combustível. Para a partilha dos caminhões, os vendedores associam as suas contribuições em grupos de 2 ou 3 e, no lugar de cada um alugar uma caminhoneta, arranjam uma viatura maior. Mas há quem saia a perder. Tem outros vão pensar que estamos a ser escorraçados. Estamos a escorraçar. Não estamos a escorraçar. Estamos a ser escorraçados com o preço e a vantagem do consumidor. Esta medida minimiza o impacto dos preços dos combustíveis, mas há outros aspectos que tornam difícil o trabalho dos comerciantes. Temos o problema das alfândegas, temos o problema de portagens, temos o problema da fronteira ali. Havia aumentado o custo de tirar
o dinheiro, porque era para 4, não sei o quê. Tivemos que resolver esses problemas. A solução, dizem os vendedores, é a isenção no pagamento de taxas de importação dos produtos. Não vamos a pedir que o próprio governo nos ajude a isentar esses certos produtos. Por exemplo, cebola, batata, é uma coisa que tem que se isentar. Por exemplo, temos a farinha do milho, tem que isentar. Então, porque isso é a primeira alimentação do povo. Os preços da batata e da cebola mantêm-se, apesar do aumento dos custos de importação com a subida dos preços de combustíveis. Mas os vendedores alertam para o agravamento caso os combustíveis voltem a subir e as taxas fronteiriças continuem. Os vendedores da Machixe e Tete abandonam os mercados para vender nas ruas. Muitas vezes, os produtos são até vendidos no chão. Estes são parte dos vendedores do mercado de verduras no bairro Canongola, na cidade de Tete, que no princípio deste ano receberam um mercado novo. Poucos meses depois, estes homens e mulheres abandonaram as bancas e decidiram colocar os produtos à venda ali mesmo no chão. Lá, do jeito que estão, precisa para nós pôr também o que? Caixas. Pôr caixa para as coisas ficarem seguras. Sem caixa as coisas costumam cair. Esse espaço é muito pequeno. Largura não é muito pequeno. E por isso nós fazer para estender assim, não vai chegar esse produto. O Conselho Municipal de Tete diz que já dialogou com os vendedores e não teve resultados e por isso agora vai usar a polícia para garantir que ninguém coloque seus produtos no chão. Há um grande trabalho que foi feito com os próprios vendedores de sensibilização, mas estamos a ver resistência. Nós vamos ter que pôr fiscais diariamente. Nós tínhamos problemas de facto de efetivo, agora já temos efetivo suficiente da Polícia Municipal. É esse efetivo que nós vamos colocar ali para fiscalizar. Já na cidade da Machixe, em Inhambane, o Conselho Municipal aplicou em 2019 mais de 4 milhões de meticais para construir este mercado, que agora está abandonado. 3 anos depois da conclusão do mercado, a Idilidade diz que ainda está a desenhar um plano para a operacionalização do mesmo. Estamos a trabalhar para ver se podemos operacionalizar o mercado e desenhamos há dias atrás um projeto de feiras semanais, que era para ver se podíamos conquistar o vendedor a ocupar o mercado. Mas isso está aliado à presença lá dos transportadores. É essa inquietação que os nossos vendedores sempre colocam. E querem que esteja lá montada uma praça. Enquanto isso, no chamado Mercado Zempeto, na Machixe, há gente que diz que prefere vender na rua para garantir o movimento necessário do seu negócio. Porque andam muitos carros e os passageiros compram e entram no carro. Lá dentro ninguém compra? Compra, mas o tempo que nós chegamos estava muito cheio. É que tudo vale na mesma. Mas hoje especificamente está fora por quê? Não, todos os dias. Fico aqui mesmo. Fica aqui na entrada do mercado? Sim. É melhor para si aqui? É melhor. Na Machixe, o Conselho Municipal diz que também vai usar a polícia para retirar os vendedores da rua, mas garante que não haverá uso da força durante a sua intervenção. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa. Mas antes há a previsão cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O secretário de Estado do Desporto culpa a Associação de Atletismo da cidade de Maputo pelo adiamento das provas da modalidade no Parque dos Continuadores. Gilberto Mendes diz que a associação não se planificou. Muito já se disse sobre o adiamento da realização de provas de atletismo no Parque dos Continuadores. Até aqui, várias vozes ligadas à modalidade entre treinadores, gestores e antigos praticantes, como é o caso de Lourdes Mutola, se fizeram ouvir menos uma, a do Fundo de Promoção Desportiva, entidade responsável pela gestão de infraestruturas desportivas do Estado, incluindo o Parque dos Continuadores. Confrontado pela STV para falar sobre o assunto, Gilberto Mendes, secretário de Estado do Desporto, respondeu nos seguintes termos. O cancelamento foi feito porque não havia uma planificação para aquele dia. Para aquele dia já havia um ou outro evento agendado.
E vai haver sempre outros eventos agendados. É preciso as instituições começarem a planificar tudo. Para sustentar a sua posição, Gilberto Mendes recorreu ao exemplo da realização dos Jogos da Juventude. O Parque dos Continuadores em 2024 vai acolher os Jogos da AUSC. Não vai ninguém chegar ali e dizer que eu decidi que quero fazer um jogo de, sei lá, um campeonato da cidade. Não pode, porque já foi planificado que vai receber os Jogos da AUSC. Percebeu, né? O secretário de Estado do Desporto esclareceu o assunto durante a assinatura do protocolo para a realização dos Jogos da Juventude em Moçambique em 2024. Moçambique vai acolher em 2024 os Jogos da Juventude da Zona 5. Hoje foi assinado um protocolo entre a Secretaria de Estado do Desporto e o Conselho Superior do Desporto em África. Ainda no desporto, o selecionador nacional de futebol diz que está satisfeito com a exibição dos Mambas no torneio COSAFA. Chiquinho Conde disse ainda que vai continuar a trabalhar com os mesmos jogadores no jogo diante da Zâmbia no domingo. E em 2024, Moçambique vai acolher os Jogos da Juventude da Zona 5. Hoje foi assinado um protocolo entre a Secretaria de Estado do Desporto e o Conselho Superior do Desporto em África. 18 anos depois, Moçambique volta a acolher os Jogos da Juventude da Zona 5 de África, competição na qual o país tem marcado presença em todas as edições. O primeiro passo para a realização desses Jogos foi marcado esta segunda-feira, com a assinatura de um protocolo entre o Conselho Superior do Desporto em África e o Estado moçambicano, representado pela Secretaria do Estado de Desporto. A assinatura deste protocolo vai nos projetar para o ano de 2024, onde queremos desde já deixar aqui o nosso comprometimento em organizar os jogos mais bonitos de sempre. A SED compromete-se a trabalhar em conjunto com todo o movimento associativo desportivo para que os atletas nestes jogos sejam o principal foco, para promover a prática do desporto para todos, para contribuir para o desenvolvimento sustentável e a solidariedade internacional através do desporto. O diretor executivo do Conselho Superior do Desporto em África, Stanley Mutoya, considera que os Jogos da Juventude poderão ajudar os jovens moçambicanos a mudarem a sua vida, não só na componente desportiva, mas também noutras vertentes. We have to create a legacy for the generations to come out of what these games will do in 2024. We are grateful to the government of the Republic of Mozambique as a full member of the Region 5, especially to the Secretary of State, who is the incoming chairperson of the Region 5 Council of Ministers. Os Jogos da Juventude contarão com a participação de 10 países. Nos últimos Jogos, que se realizaram em Maseru, Lesoto, Moçambique conquistou aproximadamente 20 medalhas em 9 modalidades. E com o desporto, saímos agora para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos com a capital de Maputo, continuação de céu limpo, uma mínima de 15 e uma máxima de 29. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 17 de mínima e 27 de máxima. Inhambane não faz regra, 19 de mínima e 27 de máxima. Avançamos agora ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 19 de mínima e 25 de máxima, previsão de céu ligeiramente limpo, a previsão de chuviscos e céu pouco nublado em Chimoio, Manica, 13 de mínima e 24 de máxima, chuvas fracas também para Quilimane na Zambésia, 19 de mínima e 30 de máxima, em Tete a previsão de céu limpo, 20 de mínima e 30 de máxima. Seguimos agora ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome. São esperadas temperaturas de 16 de mínima e 27 de máxima, previsão de céu limpo. Mesmo cenário para Lixinga e Niassa, 11 de mínima e 24 de máxima. Pemba em Cabo Delgado, previsão de chuviscos e céu ligeiramente nublado, 19 de mínima e 28 de máxima. Até já. De volta às notícias. O preço dos combustíveis já começa a baixar no mercado internacional. Até a semana passada, o barril era comprado a $97.
A Rússia, o presidente russo reconheceu que as sanções impostas pela União Europeia e outros países estão a afetar a economia da Rússia. Ainda assim, o dirigente afirma que o castigo que tem sido aplicado não vai atrasar o desenvolvimento da Rússia. Vladimir Putin disse ainda que, diferentemente do que muitos pensam, a Rússia não vai baixar a guarda e ficar em estado de desordem. Pelo contrário, o país terá de desenvolver a sua própria tecnologia no futuro. Recorde-se que a União Europeia pondera aplicar mais um pacote de sanções à Rússia, com destaque para o ouro. A Justiça Espanhola diz que o corpo de José Eduardo dos Santos será entregue aos familiares. No entanto, ainda não se sabe a quem vão entregá-lo. A família do antigo presidente de Angola está separada. A disputa pelos restos mortais do Vamos agora acompanhar o apontamento de reportagem que dá conta de que a Justiça Espanhola diz que vai entregar o corpo de José Eduardo dos Santos aos familiares. No entanto, ainda não se sabe a quem vão entregá-lo, pois a família do antigo presidente de Angola está separada. A disputa pelos restos mortais do ex-presidente de Angola continua acesa. Por um lado, os familiares dizem ter o direito de decidir o destino do corpo. Por outro, o governo angolano diz querer dar um funeral de Estado a que dos Santos é digno. Nesta segunda-feira foi a Justiça Espanhola que veio a público dizer que os restos mortais de José Eduardo dos Santos poderão ser entregues à família. Entretanto, a família está dividida sobre o destino a dar aos restos mortais do ex-presidente de Angola. De acordo com a imprensa internacional, Zeno, um dos filhos do ex-presidente de Angola, falou pela primeira vez sobre a morte do pai. O Estado não tem obrigação constitucional de assumir o funeral do meu pai. Essa decisão pertence à família, disse Zenu, segundo o qual dos Santos foi envergonhado pelo governo angolano da última vez que foi a Angola, convencido de que o presidente João Lourenço queria alcançar uma reconciliação sincera, diz o observador. Enquanto não é anunciada a decisão da Justiça Espanhola, o corpo de dos Santos continua retido naquele país. A Sri Lanka está em estado de emergência devido a manifestações da população. A polícia tem agora mais autoridade para reprimir novos protestos. Manifestações da população em Sri Lanka forçam o governo a decretar estado de emergência. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mecipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mecipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O juiz Efigênio Batista precisa de mais 4 meses para compulsar as 30 mil páginas do processo das dívidas ocultas. Assim, a leitura da sentença está adiada de 1 de agosto para 30 de novembro. Mas há aqui pontos a discutir. Há linhas ou consequências jurídicas a abordar. Uma delas é que os 8 arguidos detidos preventivamente no processo das dívidas ocultas vão continuar presos por mais 4 meses. Há neste aspecto que associar o último acórdão do Conselho Constitucional, um acórdão que de alguma forma legaliza a inexistência dos prazos de prisão preventiva. Isto quer dizer que os detidos das dívidas ocultas podem continuar detidos por vários meses, não só os detidos preventivamente das dívidas ocultas, como os detidos de outros processos. Se o Conselho Constitucional tivesse deliberado em sentido contrário, imediatamente os detidos das dívidas ocultas teriam sido soltos. Vamos olhar para estas consequências jurídicas da decisão de Efigênio Batista. Ao lado político, conforme ouvimos hoje, de Isalso Manjani, um dos advogados de Ndambi Gebuza, o filho do antigo presidente da República, Armando Gebuza. A ideia essencial é de que a leitura da sentença a 30 de novembro pode evitar estilhaços ou ajustes de contas no Congresso do Partido Frelimo previsto para entre 23 e 28 de setembro. Vamos com 3 convidados também compulsar, portanto, todas estas linhas de abordagens. São eles o Paulo Sousa e Isau Cossa, ambos advogados, e Edson Cortês do CIP. São eles que abrem o Noite Informativa a olharmos para este tema da atualidade. Raul Domingos é, desde hoje,
o chefe da diplomacia, ou se quisermos, o embaixador de Moçambique na Santa Sé. A Santa Sé é uma espécie do governo do Vaticano e tem como seu alto representante o Papa Francisco. Este é um dos maiores sinais de inclusão política do governo de Filipe Nyusi. Foi buscar o antigo número 2 de Afonso Dhlakama e o homem que negociou a paz de 92. Vamos discutir aqui no Noite Informativa a importância desta decisão para o processo político em Moçambique. Vamos continuar a abordar a proposta de estabelecimento de novas autarquias no país. Vamos olhar para o processo histórico, desde 97 até 2013, portanto, quando foram instituídas as 53 autarquias, vamos olhar para os critérios, exatamente os critérios de estabelecimento de autarquias e também da sua extensão. Vamos olhar para o princípio de gradualismo, que é este princípio que norteia a criação de novos municípios. Há também duas linhas a abordar, no sentido de que até que ponto é que a municipalização permitiu a maior participação política dos munícipes e como é que a municipalização pode também ter ajudado a melhorar a provisão dos serviços básicos ao município. Nesta linha, vou contar aqui com dois convidados, o professor Guilherme Bilana, que vai olhar para este processo de estabelecimento das novas autarquias, e Osman Cosme. São estes dois convidados que vão fazer a última parte do Noite Informativa. Hoje, na STV Notícias, já a seguir eu, os meus convidados e os temas que aqui apresentei. Estamos à tua espera, caro telespectador. Até já. O convite está feito. É o fim do Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom início de semana.